Iniciando mais um resumão de sexta, eu sou Cris Almeida, assessor de investimento, e estou aqui toda sexta-feira para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje, 8 de maio de 2026, vamos falar de vários assuntos. Vamos falar do Lula, que fez a viagem lá para os Estados Unidos para encontrar com o Trump. Vamos falar do desenrola também, cuidado, não se enrole com o desenrola, viu, pessoal? E dessa alta e baixa, queda e sobe, sobe e queda do petróleo e do dólar. Começamos com o assunto que está mais bombando por aí, que é a viagem do Lula para encontrar com o Trump. Pessoal, a grande verdade é o seguinte, que tá meio estranha essa história, como diz o povo aqui na minha terra, tá muito mal contada essa história, porque por um lado, o Lula disse aí nessa coletiva lá na embaixada que saiu satisfeito dessa reunião, mas algumas coisas saíram um pouco do roteiro, porque o Trump queria que toda a imprensa americana participasse dessa reunião no Salão Oval, e o Lula pediu para que fosse uma reunião privada. Isso é, no mínimo, esquisito. Esquisito porque, veja, raciocine comigo, nós estamos em período eleitoral e nós sabemos que o Lula possivelmente será um candidato e se você é candidato a presidente de um país, eu pergunto para você, o que que você mais quer? Publicidade, não é? Então veja, a oportunidade de tirar fotos, de ter a mídia, de toda a imprensa nacional do Lula ao lado do Trump, ali dando as mãos dentro do salão oval, e fotos, e muitas reportagens, e coletivas de imprensa que o Lula não quis fazer ali na Casa Branca, a imprensa mundial mostrando que o presidente brasileiro é um grande estadista, mas o Lula não quis, foi uma reunião a portas fechadas, aí ele saiu rapidinho pelas portas do fundo, foi lá para a embaixada para voltar logo para o Brasil, lá na embaixada chamou apenas os repórteres que estavam autorizados e tudo mais, e aí isso surgiu 2 versões dessa reunião. A primeira versão da grande mídia brasileira, que diz que a reunião foi um grande sucesso, que o Lula é um grande estadista, tá vendo? Ele foi lá peitar o Trump e ele lutou pelas terras raras, pela soberania, soberania, soberania do Brasil, blá blá blá. Mas não foi essa a versão que circulou e está circulando ainda na mídia americana. A imprensa americana está mostrando um outro lado da moeda completamente oposto ao que a mídia brasileira está propagando. Então a imprensa americana está falando que houveram gritos, socos, berros dentro do salão oval, e a imprensa americana está batendo muito na tecla que o Trump esmagou o Lula, passou por cima do Lula igual um trator, falou que vai bloquear as contas do PCC, do Comando Vermelho, tal e tudo mais. E a imprensa americana também disse que a reunião foi muito boa para o Trump, para os objetivos do Trump e tudo mais. E a gente fica nessa, né? Quem é que está falando a verdade? A imprensa brasileira ou a imprensa americana? Fica para você decidir, eu não quero tomar partido nisso, mesmo porque isso ainda vai dar muito pano para manga, a gente vai ter muita notícia ainda a respeito desse assunto, que está fresquinho, aconteceu ontem, né? Então fique atento aí, já sabendo que tem 2 correntes, 2 vertentes, uma dizendo uma coisa, outra dizendo outra coisa. A reunião foi em portas fechadas, então, como é que a gente vai saber a verdade? Pelas consequências do que virá daqui para frente. Vamos falar do desenrola, que começou agora no Dia do Trabalho, agora também o pessoal quer que chama Dia do Trabalhador, estão mudando aí o nome, né? O desenrola, pessoal, não se enrole no desenrola. Eu já falei do desenrola no vídeo anterior, mas eu quero agregar aqui mais algumas informações. Eu já coloquei no vídeo anterior que não achei que o desenrola foi uma boa. Na verdade, assim, essa é a minha visão, tá bom, pessoal? Eu pergunto para você, eu tenho o direito de ter uma opinião? Acredito que sim, né? Então, na minha opinião, é um desenrola para os bancos, não para os trabalhadores, tá? Primeiro, porque veja, vamos deixar claro uma coisa, o governo não está pagando nada, né? Porque do jeito que está sendo propagado as coisas, a imagem que querem passar,
Parece que você está com uma dívida, o governo vai pagar a sua dívida. Pessoal, não é nada disso. A única coisa que está sendo feita é que o trabalhador vai poder utilizar o dinheiro dele, do FGTS, para pagar essas dívidas. Então, o governo está autorizando que sejam feitos saques no fundo de garantia, dinheiro esse que já é do trabalhador, para que ele pague as próprias dívidas. Então, não vejo muito mérito nisso aí, né. Olha, você está autorizado a usar o seu dinheiro para pagar a sua dívida. Aí me agradeço agora por isso, tá. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, esse programa de desendividamento, que é a versão 2, porque já se tentou uma versão dessa há 2, 3 anos atrás. Se tivesse dado certo, não precisaria de uma segunda versão, essa que é a verdade, mas enfim, já tentou há uns 3 anos atrás, agora vamos tentar de novo. Esse desenrola não vai pegar, não vai estar valendo para dívidas com imóveis, não vai estar valendo para dívidas com veículos e não vai estar valendo para empréstimos consignados. Interessante, né, mas pô, a maior parte das dívidas estão aí, Cris Armeida. Pois é, mas tem uma pegadinha. Por que que não vai pegar imóveis, veículos e consignados? Porque esses 3 bens, ou esses 3 tipos de empréstimos, o banco já está garantido. O banco já está garantido. Veja, se você não pagar o imóvel, o banco tira o imóvel de você. Se você não pagar o carro, o banco manda apreender e buscar o carro de você. E o consignado já é garantido, porque é descontado na folha, principalmente consignado de pensionistas, de aposentados, então não tem como. Então, esses 3 bens que o banco já tem garantia, esse não entra no desenrola. Vai entrar no desenrola o quê? Dívidas com cartão de crédito, dívidas com limite no especial, essas dívidas que o banco não tem garantia, porque você sabe disso muito bem, se o banco te oferece um cartão de crédito e você não paga, é a lei brasileira, não estou incentivando a inadimplência, mas passou 5 anos, já era, isso aí vai caducar e tudo mais, e o banco não vai poder fazer grandes coisas. Então o desenrola é para essas dívidas que o banco não tem garantia. Então eu pergunto para você, é um desenrola para o trabalhador ou é um desenrola para o banco? Entendeu? E outra crítica que eu fiz semana passada é que esse desenrola vai priorizar os maus pagadores. Então aquele trabalhador que paga direitinho as contas, que sua a camisa, que às vezes faz, hora extra, tem um segundo trabalho e que faz de tudo para não ficar com dívida, esse deveria ser a prioridade. Olha, vamos priorizar a renegociação dos bons pagadores, porque eles estão se esforçando, eles estão se empenhando em pagar em dia, mas não. O desenrola é só para dívidas de consignado e cartão de crédito, consignado não, perdão, de limite de especial e de cartão de crédito, daqueles que já ultrapassou 3 meses, é aqueles que o banco fala: "Ih, isso aí não vai dar nada não, esse aí pelo visto não vai pagar, vamos pegar o fundo de garantia dele para ter uma garantia para ele pagar". E lembrando que quando o trabalhador assina ali o desenrola, ele aceita fazer essa renegociação, agora ele está contratando uma nova dívida. E tem um detalhezinho, tem um probleminha. Quando você aceita, assina ali o desenrola, você está autorizando o seu banco, o banco que você está fazendo a renegociação, a captar dinheiro também de outros bancos. E vamos imaginar a seguinte situação: você tem uma dívida no Banco do Brasil e você não pagou, agora você assinou lá o desenrola, o Banco do Brasil está autorizado a sacar o dinheiro do Itaú, do Bradesco, da Caixa, de outro banco que você tem conta. Então, é a minha opinião, eu tenho o direito de ter uma opinião, eu não acho que é um desenrola para o trabalhador, eu acho que é um desenrola para os bancos, e está sendo muito comemorado, muito falado, é ano eleitoral, isso vai ser muito utilizado como propaganda política também, que o governo promoveu o desenrola, mas francamente eu não vejo nenhum benefício nessa negociação para o indivíduo. Essa é a minha opinião. E vamos falar dessa alta e baixa, petróleo, só barril de petróleo subiu, caiu, subiu, caiu, dólar subiu, dólar caiu, dólar, né?
nós tivemos recentemente agora a notícia de que os Emirados Árabes Unidos saíram da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Eu acho bom, eu achei bacana, achei interessante, porque você já conhece a minha opinião aqui, eu sou favorável ao livre mercado. A OPEP é um cartel, ou seja, é um combinado ali dos vários países produtores de petróleo que eles decidem na mesa: "Ah, vamos subir o preço do barril, vamos baixar o preço, ó, vamos fechar um pouco a torneira, vamos produzir menos para o preço subir. Olha, está acima do que a gente quer, vamos produzir mais para o preço cair um pouquinho". Então os Emirados agora, que tem forte aliança com os Estados Unidos, saiu da OPEP. O preço do barril já tinha batido uns 110, agora caiu para 90, a última vez que eu vi estava 98, 99, uma coisa assim. Então vai poder, alterar o preço, e os Emirados são grandes produtores de petróleo, vai poder alterar o preço sem pedir o aval dos outros países membros da OPEP. Repito, para mim, a minha visão, quanto mais livre mercado, melhor, porque os preços vão se autorregulando. Agora, a relação do petróleo com o dólar é interessante. No passado, o preço do petróleo e do dólar já teve uma correlação positiva, ou seja, petróleo sobe, petróleo baixa, dólar baixa. Atualmente está sendo o contrário, petróleo sobe, dólar baixa, dólar sobe, embora isso já comece a mudar. A correlação petróleo-dólar parece que está começando a se tornar positiva de novo. O fato é que, nesse momento atual, aqui na gravação 8 de maio de 2026, o dólar está desvalorizado em relação ao real. E é interessante ver o comentário das pessoas que não entendem muito de economia. Eles falam assim: "Ah, veja, os Estados Unidos está perdendo poder, porque olha, o preço do dólar está caindo, logo, logo aí o Xi Jinping vai tomar a frente aí dos Estados Unidos", blá, blá, blá. Pessoal, nada disso. Veja, o Trump, ele quer a desvalorização do dólar. Mas como isso é possível? Vamos fazer um raciocínio assim, ó. Você vai comprar um iPhone lá nos Estados Unidos. Você vai vamos pegar assim um iPhone médio, vai pagar $1.000 para comprar um iPhone lá nos Estados Unidos. Aí aqui no Brasil o dólar está a R$ 5. Então você vai pagar $5.000 para comprar aquele produto. Tá. Vamos imaginar que o preço do dólar subiu, foi para R$ 6. Então aquele iPhone que você pagaria $5.000, agora você vai pagar $6.000, porque o dólar subiu. Eu pergunto para você, quando é que nós, estou falando do Brasil, porque nós estamos aqui no Brasil, quando é que nós brasileiros vamos comprar mais produtos americanos? Quando o dólar está alto ou quando o dólar está baixo? É lógico, a resposta é óbvia, quando o dólar está baixo. Quanto mais baixo, ou seja, quanto mais desvalorizado está o dólar, mais nós incentivamos, não só o Brasil, outros países a comprar produtos americanos. E aí está a resposta. Por isso que o Trump quer, ele está fazendo um esforço para o dólar ficar num preço mais baixo. É o contrário do que se tenta fazer na maioria dos países, como no Brasil, por exemplo. A gente quer que o real se valorize. Lá eles estão fazendo um movimento contrário. Eles querem que o dólar se desvalorize, que seja um pouco, para que as pessoas tenham acesso aos produtos americanos. Agora, é claro que isso tem um limite. O dólar não vai despencar R$ 2, por exemplo. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Então essa margem aí de R$ 5, mais ou menos, bateu essa semana 4,90, depois subiu um pouquinho. Essa margem é mais ou menos o que vai ficar. Agora, você como investidor tem que ter em mente o seguinte: eu aplico em dólar e eu não vou ficar preso a essa oscilação. Não é assim que se faz investimentos em dólar. Como é que você se torna um investidor em ativos americanos? Você define um valor, para nós aqui brasileiros, um valor em reais e um valor em dólares. Vou dar um exemplo. Você fala assim: "Olha, Cris, eu estou aí com a minha conta nacional e a minha conta internacional. Eu quero ter 500.000 aplicados em reais e eu quero ter, sei lá, $300.000 aplicados na conta internacional". Você coloca o objetivo. Você não fica pensando: "Ah, o dólar subiu, o dólar baixou, subiu". Não, eu quero ter 300.000 aplicados em dólar e quero ter
R$ 300.000 aplicados aqui na conta nacional, ou qualquer outro valor. Eu quero ter R$ 1 milhão aplicados na conta nacional e quero ter US$ 500.000 aplicado na conta internacional. Tudo bem. As oscilações, não é que você ignora, você simplesmente passa por cima disso. Você estabelece uma rotina. Uma rotina, por exemplo, de aportes recorrentes, ou toda semana, se puder, semanalmente seria até melhor, ou pelo menos todo mês. Então, todo mês eu vou comprar uma quantidade X de dólares. Por quê? Porque eu quero ter uma conta internacional com US$ 300.000. Esse é o meu objetivo. O objetivo não é se o dólar subiu, se o dólar desceu. O bom investidor não vê assim. Ele coloca a meta. Eu quero ter US$ 500.000 aplicados. Acabou. E aí, o que você faz? O dólar subiu, o dólar baixou, está mais caro, está mais barato? Não importa. Mês após mês, ou se você puder, semana após semana, eu vou fazendo aqueles aportes de forma disciplinada e recorrente e, no frigir dos ovos, eu sempre vou pagar o preço médio. Para quem não entende o preço médio, é mais ou menos assim, vamos pegar um número, agora esquece dólar, qualquer outro indicador, só para você entender matematicamente falando. Eu tenho um ativo X, hoje ele está 110, eu comprei uma quantidade a 110. Amanhã ele está 90, eu comprei ele a 90. No outro dia ele está a 100, beleza. No outro dia ele está a 120, no outro dia ele está a 80. Qual é o preço médio? O preço médio continua sendo 100. Porque se eu compro ele na alta, eu compro na baixa, eu compro na alta, compro na baixa, compro na alta, compro na baixa, no frigir dos ovos, no resumo da ópera, eu sempre vou pagar um preço mais ou menos. Essa estratégia é muito utilizada, por exemplo, com Bitcoin. Quem aplica em Bitcoin ou quem gosta de investir em Bitcoin tem que fazer isso. Não é só, agora está alto, eu não vou comprar, agora baixou. Não, você vai comprar sempre. Você estabelece aquela disciplina e mês após mês, ou como disse, semana após semana, está alto, está baixo, você compra aquela quantidade, acabou. E esquece, você estabelece o alvo. No caso do dólar, eu quero ter US$ 300.000 aplicados na minha conta americana. Acabou. Se está alto, se está baixo, esquece disso, não fica preocupado com isso, porque a sua visão é de longo prazo. E, aliás, essa é a grande verdade. Se você faz a aplicação na sua conta internacional, você tem que ter uma visão de longo prazo. Não dá para, eu vou aplicar em dólar hoje para sacar mês que vem. Pô, esquece, aí não vai funcionar. Você vai ter o benefício depois de 6 meses, 1 ano, quanto mais tempo, melhor. Tá certo, pessoal? E se você tiver interesse também, se você ainda não está fazendo aplicações em dólar, fala comigo. Está aqui o meu WhatsApp, 14 991 256 123, 14 991 256 123. Eu vou te ensinar direitinho. Pessoal, é tão simples, é tão fácil. Eu fico pensando, né? Como as pessoas elas desperdiçam oportunidades. Você já poderia estar com uma boa parte do seu patrimônio protegido em uma moeda de alta valorização como o dólar, mas você fica aí por ignorância, perdendo tempo, só aplicando em reais, quando poderia estar fazendo um jogo muito mais sofisticado. E acesse o nosso site também, capitalrenda.com, capitalrenda.com. Estou o tempo todo atualizando esse site com novas informações, com calculadoras para você fazer ali os seus juros compostos, a calculadora de emissão de DAS quando você vende uma ação. Capitalrenda.com está aí para te servir. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e prosperidade para você.